Capítulo 3. Consegui finalmente tirar o professor de casa. Desde que eu começara a trabalhar ali, ele nunca dera um passo sequer para a rua, nem mesmo para o jardim, e eu achava que seria bom para sua saúde tomar um pouco de ar fresco. Está um lindo dia lá fora. Eu não estava mentindo. Dá vontade de encher os pulmões debaixo do sol. Mas o professor, espichado na espreguiçadeira lendo um livro, me dava apenas respostas vagas. Que tal dar uma volta pelo parque e depois passar no barbeiro? Para quê? Disse ele, abaixando os óculos que a idade exigia e fitando-me por cima deles. Não precisa de motivo para isso. As cerejeiras do parque ainda estão em flor e os cornizos estão desabrochando e o senhor vai sentir-se melhor com os cabelos aparados. Eu já estou me sentindo bem. Movendo as pernas e ativando a circulação, quem sabe consiga até boas ideias para trabalhar com a matemática. O sangue circula pelos pés e pelo cérebro por rotas diferentes. Mas o senhor ficaria muito mais bonito com o cabelo cortado. Que besteira! O professor desfiou uma série infindável de desculpas, mas cedeu finalmente ante a minha insistência e fechou o livro a contragosto. Na sapateira, tudo o que havia era um par meio mofado de sapatos de couro. Você vai me acompanhar, não é? Ele procurava se assegurar, repetindo a pergunta diversas vezes enquanto eu engraxava os sapatos. Olhe aqui. Estou indo porque você vai junto. Não vá voltar para casa sozinha enquanto eu estiver cortando o cabelo, ouviu bem? Sim, senhor. Fique sossegado. Eu estarei ao seu lado. O sapato não ficava brilhante por mais que eu engraxasse. O problema eram os lembretes grudados por todo o corpo. O que fazer com eles? Se o professor saísse daquele jeito, sem dúvida alguma, atrairia a curiosidade de todos. Hesitei, pensando se seria melhor me oferecer para despregar os lembretes todos antes de sair, mas como ele mesmo não parecia se incomodar com isso, decidi enfrentar a situação. O professor não ergueu o rosto para o céu azul, não lançou um olhar sequer às vitrines das lojas ou aos cachorros que passavam. Seguia caminhando desajeitadamente, com os olhos pregados nos próprios pés. Longe de relaxar, ele parecia tenso e estressado. Veja ali, as cerejeiras estão em plena flor. Eu procurei puxar conversa, mas ele mal respondia. Assim, exposto à claridade do dia, ele parecia ainda mais idoso. Resolvemos cortar o cabelo em primeiro lugar. O barbeiro era um homem gentil e perspicaz. Espantou-se de início com a estranha figura de terno, mas logo percebeu que devia haver algum motivo especial para aquela aparência e nos atendeu com delicadeza. Em companhia da filha? Que bom! Comentou ele, mas nem eu nem o professor quisemos corrigi-lo. Esperei sentada no sofá entre os fregueses até que o barbeiro terminasse seu trabalho. Enfiado na capa, o professor pareceu mais estressado ainda.
Talvez o corte de cabelo lhe trouxesse alguma recordação bem desagradável. O rosto carregado, os dedos crispados agarrando ambos os braços da poltrona, a testa enrugada. O barbeiro procurava relaxá-lo conversando sobre amenidades, mas debalde. O professor, por sua vez, punha a perder a amabilidade do barbeiro com as perguntas insólitas de sempre. Que número você calça? Qual é o número do seu telefone? Apesar de estar me vendo pelo reflexo no espelho, nem assim parecia se sentir seguro e voltava-se de vez em quando para checar se de fato eu não havia traído a promessa. Nessas horas, o barbeiro tinha que interromper as tesouradas, mas aceitou sem reclamar esse capricho do freguês. Eu erguia um pouco a mão e acenava sorrindo para mostrar que permanecia ali comportadinha. As mechas de cabelos brancos escorregavam e se espalhavam pelo assoalho. O barbeiro nem em sonho suspeitaria que o conteúdo daquela caixa craniana coberta de cabelos grisalhos fosse capaz de acertar a quantidade total de números primos existentes entre 1 e 100.000. E nenhum de seus clientes, esperando impacientes no sofá, que torciam para que aquele maluco fosse embora logo, tampouco saberia do segredo oculto na data do meu aniversário e no número inscrito no relógio de pulso do professor. Pensar isso me deu, não sei porquê, certo orgulho. Acenei novamente para o espelho, dessa vez com um sorriso mais alegre. Saindo da barbearia, sentamo-nos em um banco do parque e tomamos café em lata. O parque tinha um tanque de areia, um chafariz e uma quadra de tênis. A cada brisa, as pétalas de cerejeira esvoaçavam e as sombras das folhas se agitavam sobre a face do professor. Todos os lembretes tremulavam sem parar. O professor encarava o interior da lata de café como se suspeitasse do conteúdo. Ficou muito garboso e bonito, tal como pensei, professor. Ora, deixe de brincadeira. O odor do creme de barbear substituíra o cheiro habitual de papel. Que área da matemática o senhor pesquisou na universidade? Estava claro que seria um assunto fora do alcance da minha compreensão, mas perguntei mesmo assim. Queria conversar sobre matemática, seu assunto preferido, em agradecimento por ele ter aceitado a minha sugestão e saído de casa. A área considerada a rainha da matemática, respondeu o professor, tomando um gole de café da lata. Bela e nobre como uma rainha é, mas também cruel como o diabo. É muito simples. Posso explicar em poucas palavras. Eu estudei os números inteiros que todos conhecem, isto é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., e as relações entre eles. Surpreendi-me por ter ele utilizado um termo como rainha, mais apropriado a contos de fadas. As batidas de bolas de tênis chegavam aos nossos ouvidos. Todos que passavam por nós, desde corredores se exercitando e ciclistas a mães empurrando carrinhos de bebê, desviavam apressadamente o olhar quando reparavam no professor. Quer dizer, o senhor descobria essas relações? Isso mesmo. São verdadeiras descobertas. Não são invenções. Trata-se de
desenterrar teoremas que já estavam lá mesmo antes de eu nascer, sem que ninguém suspeitasse da sua existência. É como compilar, linha por linha, as verdades que só se acham escritas no caderno de Deus. E ninguém sabe onde está esse caderno, nem quando se pode encontrá-lo aberto. Quando disse teoremas que já estavam lá, ele apontou aquele ponto perdido no espaço que costumava fitar nos momentos em que estava pensando. Por exemplo, quando pesquisava em Cambridge como bolsista, estudei a conjectura de Artin sobre formas cúbicas com coeficientes inteiros, baseado na técnica conhecida como método do círculo, usando a geometria algébrica, a teoria dos inteiros algébricos, a aproximação diofantina. Tentei encontrar uma forma cúbica que não obedecesse à conjectura de Artin. No fim, encontrei uma demonstração para uma variante em condições específicas. O professor apanhou um graveto caído embaixo do banco e foi rabiscando certas coisas no chão com ele. Coisas. Não encontro outro jeito de descrever. Eram números, alfabeto, símbolos misteriosos que se interligavam e compunham expressões matemáticas. Não entendi patavina do que ele dizia, mas pude compreender que havia ali um caminho lógico bem definido e que o professor avançava por meio dele. A tensão que o dominara na barbearia havia desaparecido por completo. O graveto, quase seco, registrava o pensamento do professor sobre o chão sem um instante de pausa. De repente, uma malha de renda tecida por expressões matemáticas se espalhava em volta de nossos pés. Posso lhe falar de uma descoberta que fiz? Isso me escapou da boca sem querer no momento em que o graveto parou de se mover, trazendo de volta o silêncio. Talvez, enlevada pela beleza da malha de rendas do professor, eu tenha sentido vontade de dar a minha contribuição para ela. Minha descoberta era infantilíssima, mas eu estava certa de que o professor não a desprezaria. Somando os divisores de 28, chegamos a 28. Oh! O professor escreveu depois da conjectura de Artin. 28 igual 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14. É um número perfeito. Número perfeito? Repeti, saboreando o tom assertivo dessa palavra. O menor dos números perfeitos é 6. 6 igual 1 mais 2 mais 3. Ah, é mesmo? Então, não é nada muito raro?
Não! Absolutamente! São números preciosos que fazem jus ao nome. O próximo número perfeito depois de 28 é 496. 496 igual 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 31 mais 62 mais 124 mais 248. Depois vem o 8.128. E depois o 33.550.336. E depois o 8.589.869.056. A dificuldade em se encontrar números perfeitos aumenta assustadoramente à medida que os números crescem. Espantei-me com a facilidade que o professor demonstrava para sacar de memória números da ordem dos bilhões. Logicamente, exceto os números perfeitos, para todos os outros números, a soma dos seus divisores é ou maior ou menor que eles. Quando a soma é maior, são números abundantes. E quando é menor, números deficientes. Uma nomenclatura bem clara, não acha? Veja o número 18. A soma dos divisores é 1 mais 2 mais 3 mais 6 mais 9, que é igual a 21. Portanto, 18 é um número abundante. Já 14 dá 1 mais 2 mais 7 igual a 10. Assim, ele é um número deficiente. Os números 18 e 14 surgiram na minha imaginação. Já não eram mais simples números para mim, depois de ouvir as explicações do professor. De repente, o 18 me pareceu arfante sob uma carga excessiva, e o 14, atônito em face do vazio criado pela deficiência. São muitos os números deficientes apenas por 1, mas não existe nenhum número abundante por 1. Ou melhor, o correto seria dizer que ninguém descobriu nenhum até hoje. Por que será? A resposta está escrita somente no caderno de Deus. Os raios brandos do sol incidiam por igual sobre tudo o que se via. Até os insetos mortos que boiavam no chafariz pareciam brilhar. Reparei que um dos lembretes pregados no peito do professor, o mais precioso de todos, que dizia: "Minha memória não vai além de 80 minutos", ameaçava despregar-se. Estendi a mão e reapertei o clipe que aprendia. Vou lhe mostrar uma outra característica dos números perfeitos. O professor empunhou novamente o graveto, recolheu as pernas para baixo do banco para abrir espaço. Os números perfeitos podem ser exprimidos como soma de uma sequência contínua de números naturais. 6
igual 1 mais 2 mais 3. 28 igual 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. 496 igual 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12 mais 13 mais 14 mais 15 mais 16 mais 17 mais 18 mais 19, 20 mais 21 mais 22 mais 23 mais 24 mais 25 mais 26 mais 27 mais 28 mais 29 mais 30 mais 31. Ele escreveu a longa soma, estendendo o braço ao máximo. Os números estavam enfileirados de forma simples e ordenada. Uma linha precisa e afiada, carregada de uma tensão eletrizante. As fórmulas complicadas da conjectura de Artin mesclavam-se sem hostilidade às somas de divisores do número 28 e se espraiavam ao nosso redor. Os números conectados uns aos outros eram pontos formando uma renda de urdidura espantosamente sofisticada. Eu fiquei imóvel, receando que um movimento descuidado dos meus pés apagasse algum número. Parecia que, naquele momento, o mistério do universo transparecia através daquela renda ao redor dos nossos pés. Apenas ali se abria o caderno de Deus. Muito bem. Vamos andando. Sim, concordei. Raiz vai chegar daqui a pouco. Raiz? Meu filho de 10 anos tem a cabeça achatada como o símbolo da raiz. Então você tem um filho? Quando uma criança volta da escola, é preciso que a mãe o receba. Vamos depressa. Não há felicidade maior que ouvir a voz do filho chegando da escola. Nesse momento, ouvimos o choro de uma criança vindo do tanque de areia. Uma menina de uns 2 anos de idade chorava com uma pá de brinquedo nas mãos, talvez porque a areia tivesse entrado em seus olhos. Com uma agilidade inédita, o professor se aproximou dela, dirigiu-lhe algumas palavras e espiou seu rosto. Pela delicadeza com que limpou a areia do seu vestido, pude perceber quanto ele amava todas as crianças, não apenas Raiz. Tire as mãos dela, por favor. A mãe surgiu não sei de onde, afastou bruscamente as mãos do professor e saiu correndo num instante com a criança nos braços. O professor permaneceu no cercado de areia, só e estupefato. Fiquei observando suas costas, sem poder fazer nada. As pétalas de cerejeira caíam bailando, acrescentando novos desenhos ao mistério do universo. Fiz minha lição direitinho. Agora conserte o rádio como me prometeu. Raiz entrou correndo pela porta. Aqui está. Ele apresentou imediatamente o caderno de aritmética. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 igual a 55. O professor observou a soma com todo cuidado, como se examinasse uma demonstração matemática de alta complexidade. Não podendo recorrer à memória para saber por que dera aquela lição de casa ao menino, nem o que isso tinha a ver com o concerto de rádio, ele procurava achar respostas na soma. O professor tomava sempre cuidado de não perguntar na medida do possível,
nem a mim, nem a meu filho, sobre fatos ocorridos mais de 80 minutos antes. Apenas uma pergunta a qualquer um de nós sobre os antecedentes da lição e do concerto de rádio e teríamos explicado tudo de muito bom grado. No entanto, ele procurava descobri-lo sozinho, com os indícios colhidos da própria situação. Talvez porque a sua inteligência, já de início brilhante, lhe permitisse compreender melhor a natureza da sua enfermidade. Eu não diria que ele fazia isso para proteger seu amor próprio, mas sim que ficava terrivelmente constrangido por perturbar as pessoas que viviam normalmente no mundo das memórias comuns. Por isso, eu evitava interferir sem que houvesse necessidade. Ora, veja, é uma soma dos números de 1 a 10. Está certa, não está? Eu revisei muitas vezes. Tenho certeza disso. Está correto. Consegui! Então vamos levar o rádio para o concerto. Espere um pouco, meu jovem. Eu queria que me explicasse como chegou a este resultado correto. Mas precisa explicar. É só ir somando um por um. Um procedimento honesto, para ninguém pôr defeito e seguro. Raiz fez que sim com a cabeça. Porém, pense um pouco. O que você faria se um professor mais maldoso lhe pedisse para somar os números de 1 a 100? Vou somando mesmo. Sim, porque você é um menino honesto. Além disso, é perseverante e tem fibra. Por isso, acho que chegaria ao resultado correto, mesmo que fosse de 1 a 100. Mas se esse professor for mesmo um demônio e lhe der um problema atrás do outro, lhe mandando somar de 1 a 1000, de 1 a 10.000, ele daria gargalhadas vendo você tão honesto, sofrendo com contas compridas que só você iria aguentar. Raiz fez que não. De certo que não. Vamos deixar esse professor demônio ser arrogante desse jeito. Vamos dar uma lição nele, não é? Mas como? Descobrindo um jeito de calcular bem mais simples que funcione mesmo quando os números são enormes. E então vamos juntos ao eletricista consertar o rádio. Não vale! Não foi o que o senhor me prometeu! Não vale! Não vale! Não vale! Comporte-se, menino! Você não é mais um bebê! Eu o repreendi. Mas o professor não se deixava abalar por mais que o menino esperneasse. Então, basta chegar à solução certa para terminar a lição? Não é bem assim.
Há um outro caminho para se chegar aos 55. Não quer viajar por ele? Não quero. Está bem. Então, faremos o seguinte. O rádio já está muito velho e acho que vai levar muitos dias até voltar a funcionar, mesmo que o levemos hoje para o concerto. Será que você consegue descobrir esse caminho antes de o rádio voltar do concerto? Quer apostar essa corrida? Sim, mas falando a verdade, não estou seguro. Um outro caminho para somar de 1 a 10? Nem sei se existe. Ei, o que é isso? Não sabia que você era tão medroso. A briga nem começou e você está se rendendo. Está bem, vou tentar, mas não garanto que vou achar esse caminho antes de o rádio voltar do concerto. Sabe, tenho muitas coisas para fazer. Tudo bem. Como sempre, o professor afagou a cabeça do menino. Depois disse de repente: Opa, é uma promessa importante. Preciso escrever um lembrete direitinho para não me esquecer. Então arrancou um papel do bloco de notas e com um lápis escreveu nele o essencial. Depois, prendeu-o com um clipe na gola do terno em um pequeno espaço livre. Fez isso com uma presteza inimaginável para alguém que se mostrava tão desajeitado nas trivialidades do dia a dia. Dir-se-ia que era um gesto bem treinado. O novo lembrete logo se fundiu aos antigos. Você vai terminar a lição antes da transmissão dos jogos, desligar o rádio durante o jantar e não vai perturbar o professor quando ele estiver trabalhando. Entendeu? Combinado? Eu adverti. Raiz respondeu sim, com enfado. Eu já sei, não precisa me dizer. Os Tigers estão fortes este ano, bem diferentes do ano passado, quando ficaram em último lugar pelo 2º ano seguido. Venceram de virada os Giants no jogo de abertura da temporada. Então, eles estão em forma. E como está a média de corridas limpas de Natsu? Continuou o professor, observando atentamente nossos rostos. Quantas anda a relação de strikeouts dele? Houve uma pausa antes de Raiz responder. E Natsu foi vendido antes de eu nascer e também ele já está aposentado. Fez o professor e perdeu a fala petrificado. Foi a primeira vez que o vi assim assustado e perplexo. Mesmo quando coisas não cobertas pela sua memória vinham à baila de repente, ele sempre conseguia aceitá-las com serenidade.
Desta vez, porém, a situação era bem diferente. Ele não fazia a menor ideia de como lidar com aquilo. Vendo-o nesse estado, me esqueci até mesmo de consolar meu filho, que também estava chocado por ter percebido a gravidade do que havia dito. Mas ele jogou muito bem pelo Carp. Foi até campeão japonês, acrescentou o menino numa tentativa de consolá-lo, mas o efeito foi o oposto. O quê? O Carp? Mas que coisa! Imagine! Enatsu sem o uniforme listrado dos Tigers! O professor fincou os cotovelos sobre a escrivaninha e agarrou os cabelos arrumados pelo barbeiro. Aparas de cabelo caíram sobre o caderno aberto. Foi a vez de um menino afagar a cabeça do professor como se quisesse pedir-lhe perdão pela gafe que cometera. Nessa noite, caminhamos de volta para o apartamento quase em silêncio. Os Tigers também jogam hoje? Tentei puxar conversa, mas Raiz só dava respostas desanimadas. Contra quem eles jogam? Taiyo! Será que vão ganhar? Não sei. As luzes estavam apagadas na barbearia onde tínhamos ido de dia. Não havia viva alma no parque e as expressões matemáticas escritas com o graveto estavam ilegíveis, imersas na penumbra. Para que fui dizer aquilo? Eu não sabia que o professor gostava tanto de Enatsu. Nem eu sabia. E então consolei meu filho, dizendo algo que talvez não fosse apropriado. Não se preocupe, amanhã tudo voltará ao normal. Amanhã o Enatsu do professor será novamente o as dos Tigers. O problema que o professor passara como lição de casa era tão complicado quanto o problema de Enatsu. Exatamente como previra o professor, o eletricista a quem nós levamos o rádio coçou a cabeça e disse que nunca vira um modelo tão antigo quanto aquele. Não nos pareceu confiante quanto ao conserto, mas conseguimos convencê-lo a tentar pelo menos por uma semana. No caminho de volta para casa, cumprida a jornada de trabalho, eu pensava todos os dias na solução do problema proposto. Qual a soma de todos os números inteiros de 1 a 10? Na verdade, a tarefa era para meu filho, mas ele desistira já de início, então eu fui obrigada a tentar em seu lugar. Creio que ainda estava me sentindo mal pelo episódio de Enatsu. Não queria decepcionar novamente o professor e, mais do que tudo, gostaria de alegrá-lo. Para isso, não havia outra forma senão recorrer à matemática. Eu experimentei recitar o problema em voz alta, como ele sempre exigia do meu filho. 1 mais 2 mais 3 mais 9 mais 10 é igual a 55. 1 mais 2 mais 3 mais 9 mais 10 é igual a 55. 1 mais 2 mais 3... Mas isso não produziu o efeito esperado.
serviu-me apenas para constatar mais do que nunca como era simples a formulação matemática em contraste com a complexidade da solução procurada. Depois, eu experimentei escrever os números de 1 a 10 em linhas verticais e horizontais. Separei-os em grupos, os números pares e os ímpares, os números primos e os outros. Lancei mão de palitos de fósforo e de bolas de gude. Mesmo durante o serviço, quando achava uma folga, eu escrevia os números no verso de algum anúncio e procurava descobrir uma saída. No caso dos números amigos, havia muitas contas a fazer, e quanto mais tempo eu me empenhava, mais progressos fazia. Agora, porém, eu estava perdida. Estendia as mãos para todos os lados e não sentia solidez alguma, não encontrava apoio algum e acabava sem saber nem mesmo para onde queria ir. Às vezes, eu me sentia andando em círculos erráticos, outras vezes regredindo cada vez mais. Na prática, passava a maior parte do tempo apenas olhando o verso de algum anúncio. Mesmo assim, não desisti. Era a primeira vez, desde quando engravidei de raiz, que um único problema ocupava meus pensamentos de forma assim completa e permanente. Achava até estranho que pudesse levar tão a sério uma brincadeira infantil como essa, que não me traria qualquer proveito. No começo, eu tinha sempre o professor em mente, mas sua presença foi se afastando para segundo plano, até que eu me vi sozinha encarando o problema em um duelo. Quando despertava de manhã, era a expressão 1 mais 2 mais 3 mais 9 mais 10 igual a 55, que me saltava diante dos olhos antes de qualquer outra coisa, e lá se assentava o dia todo. Ela estava gravada na minha retina, e eu não tinha como apagá-la ou ignorá-la. No começo, não passava de uma preocupação desagradável, mas foi se transformando em obsessão, chegando até a me despertar um inesperado senso de desafio. São poucas as pessoas que conhecem o mistério dessa expressão. A grande maioria passa a vida inteira sem sequer pressentir a sua existência. E, por um capricho do destino, ali estava uma empregada doméstica que supostamente devia viver longe de expressões matemáticas, prestes a tocar a porta do mistério. Desde o momento em que ela fora apresentada ao professor pela agência Quebono de Empregadas Domésticas, alguém lançara um raio luminoso sobre ela, concedendo-lhe um desafio muito especial. E ela nem se dera conta disso. Olha só, fazendo assim, não me pareço com o professor quando está pensativo. Fiz uma pose, levando a mão à têmpora com um lápis entre o dedo indicador e o médio. Eu já havia utilizado todas as folhas de anúncio recebidas naquele dia, mas, como sempre, sem progresso algum. Nem um pouco. O professor, quando está resolvendo problemas de matemática, não fica falando sozinho como você, mamãe. E também não fica arrancando os cabelos. O corpo dele está lá, mas seu espírito está longe, em algum lugar. E também, os problemas que ele resolve são muito mais difíceis. Não precisa me dizer que eu sei. E
Você acha que estou sofrendo por causa de quem? Venha me ajudar em vez de ficar lendo essas revistas de beisebol. Eu vivi só um terço de sua vida. Essa lição é difícil demais para mim. Já está conseguindo usar frações a qualquer hora. Quanto progresso, graças ao professor. Pode ser. Raiz espiou o que eu havia escrito no verso das folhas de anúncio e assentiu com a cabeça com ares de entendido. Está indo muito bem. Você está falando do que não entende só para me consolar. Melhor que nada, não é? Dito isso, Raiz voltou à revista de beisebol. No passado, quando os maus tratos de certos empregadores que me acusavam de ter roubado, jogavam no lixo diante dos meus olhos a comida que eu acabara de preparar, me xingavam de incompetente, me faziam chorar. Raiz, ainda pequeno, costumava me dar apoio. Vai dar tudo certo, mamãe, porque você é bonita. Era o que ele dizia com toda a convicção. Ah, é? Mamãe é bonita, então? É sim, não sabia. Ele fingia espanto e repetia novamente. Então vai dar certo, mamãe, porque você é bonita. Às vezes, mesmo quando a situação não era tão grave a ponto de me fazer chorar, eu fingia só para ganhar os agrados de Raiz. Ele sempre participava, também simulando acreditar no meu choro. Estava pensando, disse ele de repente, de todos os números de 1 a 10, só o 10 parece estar sobrando, não? Por quê? Só ele tem 2 casas decimais. Realmente era verdade. Eu experimentara classificar os números de diversas formas, mas ainda não havia tentado prestar atenção no único número diferente. Observei outra vez os 10 números e me surpreendi como o 10 se destacava dos outros. Fiquei perplexa por não ter percebido antes algo que saltava aos olhos dessa forma. O 10 era o único que não podia ser escrito de uma só penada. Se não tivesse esse 10, o meio ficava certinho e seria mais gostoso de ver. Meio? Que meio? Ah, você não entende porque não veio no último dia de visita dos pais à escola. Justo no dia de educação física, que é meu forte. Na aula de educação física, o professor dá a ordem. Formar fila em direção ao centro. Então, quem está no meio, levanta a mão e a gente forma a fila com os olhos nele. Se a fila é de 9 pessoas, quem está no meio é o quinto. Mas se tem 10, aí atrapalha. Ninguém sabe quem está no meio, só por ter um a mais na fila.
Eu deixei o 10 afastado sozinho, enfileirei os números de 1 a 9 e marquei o 5 com um círculo. Sem dúvida alguma, o 5 estava no meio. Tinha 4 números à frente e 4 números atrás. Ele se punha na posição de sentido e erguia orgulhosamente a mão para o céu para mostrar que era ele o centro legítimo. Senti uma mágica que nunca experimentara na minha vida. Uma lufada de vento varreu o deserto devastado em que eu estava e uma senda virgem se abriu ante os meus olhos. Uma luz brilhou adiante, me guiando. Fui tomada por uma vontade irresistível de ir ao seu encontro e banhar-me em sua claridade. Soube naquele instante que eu recebia a benção chamada de inspiração. O rádio voltou do eletricista no dia 24 de abril, uma sexta-feira, dia do jogo contra os Dragons. Nós pusemos o rádio no centro da mesa e apuramos os ouvidos. Raiz girou o botão do sintonizador e começamos a ouvir a irradiação ao vivo da partida de beisebol por trás da estática. O som chegava debilmente, como se viesse de uma longa viagem, mas nem por isso deixava de ser uma transmissão ao vivo de uma partida de beisebol. Pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, uma aragem vinda do mundo externo invadiu a edícula. Jamais imaginei que desse para ouvir uma partida de beisebol nesse rádio. Mas claro que dá, nesse e em qualquer outro. Ganhei esse rádio do meu irmão já faz muito tempo. Ele me recomendou que o usasse para aprender inglês. Pensei que só se prestasse para ouvir aulas de inglês. Então, nunca torceu pelos Tigers diante do rádio? Bom, como podem ver, não tenho televisão em casa. Para falar a verdade, eu nunca assisti a uma partida de beisebol. Não acredito! Gritou Raiz com um espanto desmedido. Mas não me entendam mal. Eu conheço bem as regras do jogo. Como pode ser fã dos Tigers desse jeito? Ora, se posso. E um fã legítimo. No intervalo do almoço na universidade, eu ia sempre para a biblioteca ler o caderno de esportes dos jornais. Veja bem, não uma simples leitura. Nenhum esporte pode ser descrito por uma variedade tão grande de números como o beisebol. Eu analisava as médias de rebatidas e defesa dos jogadores do Tigers. Imaginava o jogo inteiro na minha mente, percebendo cada variação de 0,001 ponto. E isso é divertido? Claro que é!
Mesmo sem o auxílio do rádio, sei de memória a partida de 1967, quando o novato Enatsu obteve a primeira vitória de sua vida profissional, vencendo o Carp com 10 strikeouts, assim como a de 1973, quando ele rebateu um home run no último momento que igualou o placar e, na prorrogação, conseguiu fazer uma jogada perfeita. Tudo isso está gravado em detalhes. Nesse momento, o locutor anunciou o primeiro arremessador, Kazai. Enatsu vai arremessar em que posição? A essa pergunta, Raiz respondeu com toda a naturalidade, sem titubear nem apelar para o meu auxílio. Pela escalação, ele só vai entrar mais para frente. A maturidade do menino me surpreendeu. Nós havíamos combinado que jamais diríamos a verdade sobre Enatsu ao professor. Mentiras, fossem elas de qualquer natureza, eram sempre penosas. Mentir ao professor era pior ainda. Por mais que agíssemos com cuidado com o seu problema, era difícil saber se estávamos realmente fazendo o melhor por ele. Entretanto, a ideia de causar-lhe outra vez a mesma comoção era ainda mais insuportável. Deixa ele pensar que Enatsu está no banco lá atrás, mamãe. Deixa ele acreditar que está praticando arremessos no bullpen, me dissera Raiz. Raiz não tinha conhecido Enatsu como jogador ativo. Por isso, ele fora à biblioteca e, consultando os livros, reunira todas as informações que pôde encontrar sobre o jogador. No total, Enatsu participara de 206 vitórias e 158 derrotas, fizera 193 saves e 2.987 strikeouts. Na primeira partida em que participou como profissional, fora escalado como segundo rebatedor e bateram um home run. Tinha dedos curtos para um arremessador. Arrebatara o maior número de strikeouts de Sadaharu Oh, seu rival, mas, ao mesmo tempo, lhe cedera também o maior número de home runs. Mas nunca o atingiu com a bola. Em 1967, estabeleceu o recorde mundial de 401 strikeouts em uma temporada e, em 1975, ano em que a memória do professor parou, foi vendido ao Nankai depois que a temporada chegou ao fim. Talvez Raiz desejasse compartilhar tanto quanto possível as lembranças do professor para poder imaginar com maior clareza o atleta em meio às aclamações do público transmitidas pelas ondas do rádio. Enquanto eu tratava uma batalha cruel com a tal lição de casa, o menino lidara à sua maneira com o problema de Enatsu. Folheando ao acaso o livro dos jogadores profissionais mais famosos que Raiz emprestara da biblioteca, uma coisa saltou aos meus olhos. O número da camisa do uniforme de Enatsu era 28. Quando ele ingressou no Tigers após graduar-se pela Universidade de Osaka, o time lhe ofereceu 3 números, 1, 13 e 28. Ele escolheu 28. Enatsu jogava com o número perfeito nas costas da camisa. Nesse mesmo dia após o jantar, fizemos uma reunião para apresentar a solução da lição de casa. Eu e meu filho nos pusemos de pé com um caderno de desenho
e um pincel atômico nas mãos diante do professor sentado à mesa de refeições e o cumprimentamos com uma mesura. Bem, a lição que o professor nos passou foi a seguinte: quanto dá se somarmos os números de 1 a 10? Começou meu filho com uma seriedade não habitual. Pigarreou uma vez e escreveu os números de 1 a 9 em linha horizontal no caderno de desenho que eu segurava, com o 10 à parte, como tínhamos combinado na noite anterior. Nós sabemos a resposta. É 55. Eu somei os números, mas o professor não se contentou com isso. O professor, de braços cruzados, nos ouvia com toda a seriedade, como se não quisesse perder uma só palavra do que dizíamos. Vamos pensar nos números até o 9. Por favor, esqueça o 10 por enquanto. O 5 está no meio de 1 a 9. Ou seja, o 5 é média. Eu segredei ao menino. Isso é a média. Não aprendi ainda na escola como se calcula uma média e por isso mamãe me ensinou. Somando os números de 1 a 9, dividindo por 9, chegamos a 5. Por isso, 5 vezes 9, 45. Esta é a soma de 1 a 9. Agora é só recordar outra vez o 10, que havíamos esquecido. 5 vezes 9 mais 10, 55. Raiz firmou os dedos com o pincel atômico e escreveu essa expressão. Durante algum tempo, o professor permaneceu imóvel. Ainda de braços cruzados em silêncio, ele olhava fixamente para a expressão. No fim das contas, minha grande inspiração não passava de uma piada infantil para ele, pensei. Por mais que eu pressionasse este meu pobre cérebro, é claro que não conseguiria tirar dele grande coisa. Então, pensar que eu poderia alegrar um matemático com aquilo fora pura presunção, nada mais. Então, eu não sabia. Mas, de repente, o professor se ergueu e se pôs a bater palmas. Palmas fortes, calorosas, um aplauso que talvez nem alguém demonstrando o teorema de Fermat poderia receber. As palmas ressoavam por toda a edícula e pareciam não cessar nunca. Maravilhoso! Mas que bela expressão! Maravilhoso, Raiz! O professor apertou meu filho em um forte abraço. O corpo do menino esmagado entre seus braços parecia reduzido à metade. Maravilhoso! Sem tirar nem pôr! Nunca imaginei que uma fórmula como essa pudesse nascer das suas mãos. Está bem, professor. Já entendi.
sua voz, abafada pelo terno do professor, não alcançava os ouvidos do mestre. Ele não cansava de elogiar. Queria a todo custo que aquele menino de cabeça chata, magro e franzino à sua frente, compreendesse quão bela era a expressão que deduzira. Vendo-o ganhar sozinho todos os louvores, eu murmurei para mim mesma que, na verdade, fora eu e não o menino que deduzira a solução. Esquecida de que estivera até havia pouco tempo incerta e mal-humorada, eu me deixei tomar pelo orgulho. Olhei para o caderno de desenho e observei a expressão escrita por raiz. 5 vezes 9 mais 10 igual a 55. Eu não estudara matemática como devia, mas, de todo modo, sabia que, neste caso, o melhor seria utilizar símbolos. A expressão pareceria mais refinada. Assim, 2 pontos. N, abre parênteses. N menos 1, fecha parênteses. Sobre 2. Mais N. Modéstia à parte, estava perfeita. Como descrever a limpidez daquela solução a que eu chegara, tão contrastante com a situação de completo caos em que me perdera antes? Eu me sentia como se tivesse desenterrado uma pedra de cristal puro de uma gruta no deserto. Além de tudo, ninguém poderia achar defeito no cristal ou negar sua existência. Eu compensava a falta de louvores do professor, enchendo a mim mesma de elogios e sorrindo à socapa. O professor libertou finalmente o menino. Em resposta aos aplausos, nós nos curvamos diante dele, agradecidos e orgulhosos, como autênticos matemáticos após uma apresentação acadêmica. Nesse dia, os Tigers perderam dos Dragons por 3-2. Os Tigers tinham aberto o placar com uma rebatida de Wada, conquistando 2 pontos, mas que de nada adiantaram, pois logo em seguida levaram uma sequência de home runs que virou o jogo e acabaram perdendo.